que é igreja? A quem a igreja pertence? A quem devemos adorar na igreja? O termo igreja, ele é derivado do grego eclesia, que significa ajuntamento de uma massa, de um grupo, uma massa popular. No Antigo Testamento, o termo eclesia surgiu do hebraico gahal, que significa a Israel como povo de Deus, o povo santo de propriedade de Jeová. Esta era a representação da igreja primitiva no Antigo Testamento. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Todos os verdadeiramente salvos pela morte de Cristo. Ela é um organismo vivo que representa o corpo de Cristo. Nas Sagradas Escrituras, em 2 Coríntios, versículo 2, podemos perceber que a igreja é considerada a noiva de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo em sua carta, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A igreja, ela possui dois aspectos existenciais, visíveis e invisíveis. Ela é uma instituição local e universal. É visível no seu plano local. É composta por homens chamados de fiéis, provenientes de um determinado local e época, e que devem estar sob o governo legítimo e forte de Cristo. A igreja carece de uma estrutura e sustentação jurídica. Precisa desse governo legítimo e forte e busca a universalidade humana. A igreja é universal porque sempre existiu nos planos de Deus, desde Adão até a eternidade. A igreja é formada por seres pecadores e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que foi morto na cruz do Calvário para nos purificar de todo pecado. A igreja é invisível espiritualmente, porque cabe somente a Deus conhecer a condição espiritual do coração do homem, não é mesmo? Somente Deus sabe os que um dia o aceitaram verdadeiramente, os que aceitaram verdadeiramente o plano de salvação para suas vidas e pela fé em Cristo Jesus adentraram as portas do mundo espiritual. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo afirma: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Historicamente, a Igreja de Cristo foi inaugurada na cidade de Jerusalém. E lá foi estabelecida sua sede. Ela passou a existir a partir da primeira experiência vivida pelos apóstolos, após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo no dia de Pentecostes, quando ocorreu o conhecido derramamento do Espírito Santo, que nós veremos posteriormente, se Deus quiser. O derramamento do Espírito Santo sobre todos.
Podemos encontrar essa belíssima passagem, esse maravilhoso relato em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. O termo cristãos, ele surgiu no Antigo Testamento e foi empregado pela primeira vez na cidade de Antioquia. Encontramos essa referência em Atos, capítulo 11, versículo 26. Esse termo, cristãos, surgiu com a igreja recém-formada, que recebeu este atributo porque os cristãos eram conhecidos como os eleitos, o corpo de Cristo, assim como consta também em Romanos, capítulo 12, versículo 5. E este termo era condizente com a vida de plenitude do Espírito Santo, que a igreja vivia com seu testemunho eficaz do poder do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é só uma sociedade puramente humana. A igreja é também uma realidade espiritual. É considerada a Jerusalém celestial, o lugar de habitação de Deus, reunido em comunhão com Cristo. Cristo é o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o primogênito de Deus. Ele é a cabeça divina da igreja. Há uma afinidade espiritual entre os membros da igreja, pois vivem todos sob a verdade do Evangelho, que é a base da vida do cristão. A Bíblia Sagrada é a base da vida dos cristãos. Se não lemos a Bíblia, não compreendemos a Bíblia, não estudamos a Bíblia, não estamos com a Bíblia, como podemos nos dizer cristãos? Como que você conhece a história de alguém se você não a lê, não a estudou, não a compreendeu? É preciso fazer como João Batista disse: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Nós só podemos cultuar a Deus, oferecer a Ele louvores, orar. Orar é conversar com Deus. Não é repetir palavras escritas, decoradas, textos escritos, porque não adianta falar uma coisa como uma matéria decorada na escola, porque Jesus conhece o seu coração. Quando falamos com alguém em quem confiamos, nós falamos com o coração. Nós conversamos. E é isso que o Senhor quer de nós. O ingresso no corpo de Cristo só é possível após o novo nascimento. É necessário que a pessoa confesse seus pecados a Deus, se arrependa deles, batize no Espírito Santo e busque uma mudança de vida com Cristo Jesus. Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja, a pedra angular. A igreja é o templo do Espírito Santo e a permanência do Espírito na igreja dá-lhe um caráter exaltado. O Espírito Santo habita em nós, portanto, nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso é tão importante o cuidado com o nosso corpo. O Espírito Santo habita em nós, o cuidado com o que fazemos, que vemos. Tudo que existe na terra é fugaz, é passageiro. A velhice chega, as rugas chegam, as doenças acontecem. A morte acontece por causa do pecado. Bares, carnavais, alcoolismo, drogas, violência, sensualidade, exposição da imagem excessiva, vaidade, abusos de toda ordem. Quando nascemos novamente, após batizarmos, fazemos parte do corpo de Cristo, mas a salvação é um processo. A santificação é um processo. Nós precisamos a cada dia aprender
a lutar contra a nossa carne. É como alguém que não pode comer doce, bolo e não consegue segurar. O Pai Nosso diz: não nos deixeis cair em tentação, para que o Senhor nos impeça de ser tentados, porque Ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Ele é o único santo. Nós somos chamados povo santo do Senhor, porque somos um povo separado, chamado por Ele. Somos a noiva de Cristo. Assim como Adão, o primeiro homem, teve a sua esposa, a sua noiva, Jesus tem a sua esposa, a sua noiva, a igreja. A igreja é a herança exclusiva de Cristo e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ela é um lugar que existe parcialmente na terra, mas que pertence à esfera celestial. A verdade que nós encontramos sobre o seu fundador, o Filho de Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor e Salvador, o único que tem o senhorio, o poderio sobre a terra, o único que pode interceder por nós, toda essa verdade se encontra na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a coluna e baluarte da verdade, a defensora da verdade contra todos os inimigos do reino de Deus. A igreja ela não é apenas um edifício construído com blocos e cimento. É um edifício construído com pedras vivas. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, encontramos essa definição bem clara. Quando Pedro diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Estas pedras vivas são chamadas santos e são membros da família de Deus. Somos como pedras vivas, somos chamados de santos, porque somos membros da família de Deus. Somos chamados a seguir Jesus, a passar a eternidade com Ele. Se Ele é santo, Deus é santo, nós temos que ser santos como Ele é santo. Mas nós não seremos como Ele até que Ele volte. Nós estaremos num processo de santificação. Toda a humanidade passa por esse processo. Então é essa a nossa luta árdua, diária. Não é fácil. Hoje em dia está muito complicado o termo igreja, descrever igreja. A igreja se tornou qualquer lugar, qualquer coisa ou nada. Cada um tem uma definição. E a definição geral é uma organização simplesmente religiosa. São definições confusas de igreja que nós temos no nosso tempo. Muitas vezes, elas vedam o significado original desta palavra quando aplicada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento ao povo de Deus. A igreja pertence a Cristo. Estamos adorando a Cristo? A quem adoramos nas igrejas? Ele já ofereceu-se como sacrifício santo, perfeito, puro, completo, por toda a eternidade, em nosso lugar. Ele já morreu por nós, a morte que era para nós, ele morreu em nosso lugar. Então, estamos prontos para morrer
no nosso corpo, morrer nesta carne, nos nossos pecados, estarmos bem agarrados juntos, clamando o nome de Jesus, o sangue de Jesus, para sermos santificados, justificados e adentrarmos as portas do paraíso com Ele. Ele se sacrificou, Ele desceu, se fez homem, encarnou no ventre de uma virgem. Ele nasceu de um nascimento virginal, não tem um pai carnal, é o Filho de Deus. Jesus só tem um pai, Deus. Adão, no paraíso, era inocente, puro, perfeito. Foi criado em circunstâncias perfeitas. Era voluntário em suas vontades. E ele decidiu pecar. Ele agiu de forma egoísta em nome da raça humana. Ele tinha a possibilidade de escolher o caminho certo. Ele sabia que era representante da raça humana. Sabia de todas as ordens que Deus havia lhe dado. Mas ele decidiu ouvir a voz da serpente, do mal. A Bíblia conta que a serpente enganou Eva e Eva deu o fruto a Adão, que o comeu. A Bíblia conta que Eva foi enganada. Tudo o que aconteceu no Jardim do Éden, todas as palavras do Senhor, elas se cumpriram e se cumprirão. Tolo o que não acredita na Bíblia. Tolo o que não lê as Sagradas Escrituras. Deus conhece o mal pelo contraste e Ele deixou isso para nós. Deus, Ele é fonte que jorra o bem, portanto, Ele não conhece o mal. O que não é bom não vem de Deus. Ele não fez o mal, Ele não criou o mal. Ele deu o direito de escolha. O anjo caído, que trouxe 1/3 da parte dos anjos que foram lançados para a terra, ele escolheu pecar. O pecado, ele é decisão própria. Se eu escolho o pecado, eu invalido a cruz, eu invalido o sacrifício de Jesus. O pecado é o momento em que eu corto o meu vínculo com Jesus. Ele veio para me redimir do pecado. Se Adão não tivesse pecado, como representante da raça humana, ele teria salvado a humanidade. Deus quer a humanidade do jeito que Ele criou, pura e perfeita, plena. O pecado moral é rejeição a Deus. Jesus pagou por esse pecado. Esse pecado gera os pecados. A fome, a insanidade, desejos enlouquecidos, desenfreados, concupiscência da carne, natureza adâmica que veio de Adão. E nós temos que buscar a Jesus, somente Ele, o Santo, o único Santo, para vivermos o processo de santificação. Eu passo a ser santa ou santo, não por questão de comportamento, por celibato, por ser boazinha, por não falar um palavrão, por ter convivido com Jesus, por ter tocado nas orlas da sua veste, por ter feito muita caridade, que todos me amam, que eu sou uma fofa. Não são santos porque estiveram na Bíblia, porque gerou o Filho de Deus, porque José ajudou a criar o Filho de Deus. Os profetas morreram em nome de Jesus. Não somos santos por causa disso, por nossas ações. Nós somos santos, passamos a ser santos
porque o pecado já foi pago na cruz. Não é uma questão comportamental, mas legal, legalizada. Nós temos que trabalhar a nossa psique, a nossa mente, nossos sentimentos, para conseguirmos a nossa santificação. Nós temos uma fome psicológica, nós temos anseios, sentimentos que nós não conseguimos controlar muitas vezes, de ódio, de desespero, de medo, de raiva, de vingança, de concorrência, de querer derrubar o próprio irmão dentro das igrejas. Os irmãos, os cristãos, os crentes, têm inveja uns dos outros, querem derrubar o outro, querem passar lugar, querem diminuir a pessoa, mas Deus exalta quem Ele quer exaltar e humilha quem Ele quer humilhar. E as igrejas têm pecado. O povo que diz Senhor, Senhor, está erguendo altar a outros deuses, a outras divindades, cultuando outros seres, outros mortais, outros personagens que julgam terem sido santos, canonizados, estão cometendo uma idolatria. É um pecado grave diante do Senhor. A Bíblia inteira fala sobre isso. Precisamos estar atentos. Eu oro e peço ao Espírito Santo do Senhor que ilumine a mente de cada um de vocês. Que você leve o vídeo a mais pessoas, que ele possa chegar, porque ele vai chegar, se o Senhor quiser, a quem o Senhor quiser. Que o Senhor te abençoe, te dê o discernimento, te salve, te separe, te santifique e faça o mesmo comigo. Em nome de Jesus.